Você sabe o que é o grande e terrível dia do Senhor? Você sabe quais são os textos e os profetas que anunciaram este grande e terrível dia? Sabe quais são os acontecimentos ou eventos que marcam este grande dia e terrível dia? Dentro da sequência de vídeos introdutórios que nós estamos apresentando sobre o estudo do livro do Apocalipse, este em especial vai nos preparar para o próximo vídeo, onde nós vamos apresentar as 7 sessões paralelas e progressivas em que se divide este notável livro histórico-profético, que é o livro do Apocalipse. Pois bem, embora haja 2 eventos que irão se destacar para que nós possamos identificar cada uma das 7 sessões do Apocalipse, eu vou aproveitar este vídeo para, de antemão, já apresentar todos os eventos marcantes do grande e terrível dia do Senhor. Mas antes de falar dos eventos especificamente, eu vou fazer algumas observações sobre este grande e terrível dia. A primeira observação é que este dia tanto é chamado na Bíblia de o dia do Senhor, como ele é chamado de o grande e terrível dia do Senhor. Como nós podemos ver, por exemplo, no livro do profeta Joel, capítulo 2, no verso 31. A segunda observação é que os eventos desse dia pegarão os homens de surpresa, porque esse dia virá como o ladrão, conforme afirmou o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 10. Também, como se referiu o apóstolo Paulo em sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 2. A terceira observação é que neste dia tanto será um dia de grande salvação para os homens, como também o dia do início do juízo para muitos outros. Razão pela qual o profeta Joel, afirmou que seria o grande e terrível dia. E se nós observarmos as palavras de Joel, notaremos que ele disse que naquele dia haveria fogo, fumaça, trevas e sangue, o que nos indica um evento de morte e destruição. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e que essas pessoas a quem o Senhor escolher ou chamar, que ficarem livres dessa destruição, serão transportadas para o Monte Sião e Jerusalém. A quarta e última observação é que, como havia dito o profeta Joel, esse grande e terrível dia do Senhor deixará sinais nos astros, sol, lua e estrelas. E Joel havia dito que o sol se tornaria em trevas e a lua em sangue. Essas mesmas características foram indicadas por Jesus, conforme ficou registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus disse que no dia da sua segunda vinda, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e ainda acrescentou que as estrelas cairão do céu e que os poderes celestes serão abalados. E é exatamente neste ponto que começaremos a falar dos eventos notáveis do grande e terrível dia do Senhor. O primeiro deles é o evento da segunda vinda de Jesus à Terra. E é na própria sequência do Evangelho de Mateus que nós temos a informação de que haverá sinais no céu, que são referências ao modo em que os astros serão afetados, bem como o modo visível que ele aparecerá vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ou seja, não é de um modo secreto. O segundo grande evento desse dia é o da primeira ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 22 especificamente, nos assegura que, do mesmo modo que Adão morreu fisicamente após o pecado, todos passaram a morrer. E isso depois dele. Ele morre e todos passam a morrer fisicamente também. E complementa dizendo que a partir de Cristo, todos os que lhe pertencem também serão ressuscitados como Cristo foi ressuscitado primeiro. No mesmo capítulo, nos versos 51 e 52, Paulo afirma que essa primeira ressurreição irá acontecer ao som da última trombeta, que é a 7ª trombeta, e não a 4ª, como pensam algumas pessoas. Mas isso ficará mais claro no decorrer do nosso estudo do livro do Apocalipse. O que importa para nós agora
apenas perceber que o grande e terrível dia do Senhor, a última trombeta soará neste grande dia, e do mesmo modo que Jesus ressuscitou primeiro, os que pertencem a ele e já estiverem mortos ressuscitarão também, assumindo um novo corpo glorioso e físico, assim como o que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Ou seja, não se trata de um novo nascimento, mas de uma operação milagrosa em que a natureza morta ganhará um corpo ressurreto, vivificado e glorioso. E isso acontecerá no dia da segunda vinda de Jesus à Terra. O terceiro evento incrível do grande e terrível dia do Senhor é o arrebatamento dos crentes em Jesus, aqueles que estiverem vivos no dia da sua segunda vinda. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 15 a 17, ele disse que os crentes que porventura estiverem vivos no dia da sua segunda vinda, na vinda de Jesus, ao toque da trombeta de Deus, verão Jesus descendo do céu e após a ressurreição dos mortos serão arrebatados e se unirão aos que ressuscitaram para o encontro com Jesus nas nuvens. E o quarto evento deste grande e terrível dia do Senhor será estrondoso, porque é por um grande estrondo que a terra e o céu serão destruídos, juntamente com os ímpios. Conforme o apóstolo Pedro escreveu em sua segunda carta, no capítulo 3, dos versos 7 a 10, o dia do Senhor virá como o ladrão, e nesse dia os céus e a terra sofrerão o juízo do fogo e desaparecerão com um grande estrondo, uma grande explosão que fará com que os elementos materiais sejam desfeitos pelo intenso calor dessa explosão. Tudo vai virar pó e fumaça, como havia dito o próprio profeta Joel. O quinto evento, também relatado por Pedro, mostra a grandeza desse dia, pois se refere aos salvos daquele dia e o lugar para onde eles irão, para o prometido novo céu e nova terra. Porque, como o próprio Pedro havia dito, a primeira terra e o primeiro céu vão virar pó. E é exatamente por isso que não temos a esperança de uma restauração desta terra, que está a caminho de uma degradação completa. A promessa é de uma nova terra e não da restauração desta em que nós vivemos. O sexto evento é o do início do período do juízo final. E este juízo começa pela trindade do mal. Como nós veremos quando estivermos mais avançados no estudo do livro do Apocalipse, o capítulo 19 já vai nos mostrar o anticristo e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. E no capítulo 20, nós vamos ver Satanás recebendo esta mesma condenação no lago de fogo. Esses, portanto, são 6 eventos importantes do grande e terrível dia do Senhor. Mas, como na próxima aula nós vamos falar sobre as 7 sessões paralelas e progressivas do livro do Apocalipse, eu quero dar destaque a 2 desses eventos, porque eles são centrais, são importantes para nós identificarmos o modo como cada uma dessas sessões podem ser percebidas quando nós estivermos estudando o livro por completo. Esses 2 eventos são a segunda vinda de Jesus e o fim do mundo. É importante que fique bem claro que o dia da segunda vinda de Jesus à Terra é exatamente o dia em que o mundo chega ao seu fim. Ele acaba. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus, no Monte das Oliveiras, deixou uma declaração profética, um sermão profético sobre o tempo do fim. E parece que, de algum modo, os discípulos já tinham conhecimento de que os 2 fatos seriam no mesmo momento, o da vinda e o do fim. Eles já relacionavam uma coisa com a outra. Eles disseram o seguinte a Jesus: dize-nos quando acontecerão essas coisas, mestre, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ou seja, eles já sabiam que esses 2 acontecimentos se dariam no mesmo momento. E em sua explicação, Jesus afirma que esses eventos acontecerão após os dias de tribulação e que
o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. E, após citar o modo como os astros serão abalados, ele complementou dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E em seguida ele afirmou que naquele dia o céu e a terra passarão, ou seja, desaparecerão. E quanto ao dia e à hora, ele afirmou que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Depois, ele completa dizendo: portanto, vocês devem vigiar, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ou seja, sobre aquele dia, Jesus disse o seguinte, resumidamente: primeiro, que haveria sinal nos astros, sol, lua e estrelas. Segundo, que todos o veriam nas nuvens do céu, não seria secreto. Terceiro, que as nações se lamentariam pelo que fizeram. Quarto, que ele reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. 5, que os céus e a terra desaparecerão. E 6, que a sua vinda será como um ladrão, ou seja, de surpresa. Agora vamos relembrar o que o profeta Joel disse a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Ele disse o seguinte: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas complementa dizendo: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Em resumo, ele disse o seguinte: primeiro, haverá sinais nos astros, sol e lua. Segundo, que será um dia de sangue, fogo, nuvens de fumaça, morte e destruição. 3, que haverá livramento para os escolhidos. E quarto, que os sobreviventes, os escolhidos, serão transportados para Sião e Jerusalém, que simbolizam exatamente a instalação dos salvos na nova terra sob o novo céu. Agora vamos ver o que nos disse o profeta Obadias sobre o grande e terrível dia do Senhor. Ele disse o seguinte: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será então a palha. E eles a incendiarão e a consumirão, e não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Podemos resumir as palavras de Obadias da seguinte forma: ele disse que no dia do Senhor, primeiro, todas as nações beberão do castigo de Deus e serão como se nunca tivessem existido, ou seja, elas desaparecerão. Segundo, Jacó e José serão como fogo consumindo a palha, que são os descendentes de Esaú, o povo de Deus superando os ímpios. Terceiro, que não haverá sobreviventes entre os descendentes de Esaú. E quarto, que os que escaparem serão os vencedores, que irão para o monte de Sião, onde o reino será do Senhor, simbolizando, mais uma vez, a instalação dos salvos na nova terra sob o novo céu. Por último, nós vamos recordar então o que o apóstolo Pedro disse sobre o dia do Senhor. Ele disse o seguinte: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá
como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós podemos resumir o que Pedro disse sobre o dia do Senhor da seguinte forma. Primeiro, os céus e a terra estão reservados para o fogo, que será deflagrado no dia do juízo sobre a terra e também sobre os ímpios. Segundo, que esse dia virá como o ladrão. Terceiro, que os céus desaparecerão com um grande estrondo e que um intenso calor derreterá toda a matéria, desnudando a terra. E quatro, que os salvos serão instalados em uma nova terra sob um novo céu. Bom, agora, para que possamos verificar se estes eventos descritos pelos diferentes profetas de Deus se referem ao mesmo dia, e se a vinda de Jesus e o dia do fim do mundo estão bem descritos para ocorrerem em um mesmo dia, nós vamos tentar visualizar os registros proféticos conjuntamente. Por este quadro que eu vou apresentar, todos podem perceber que tanto Jesus como Joel, Obadias ou Pedro afirmam que no dia do Senhor, que é o dia da segunda vinda de Jesus, os céus e a terra passarão. Olha só, enquanto Jesus disse que os céus e a terra passarão, ou seja, que deixarão de existir, Joel disse que nesse dia haveria sangue, fogo e fumaça. Já Obadias disse que todas as nações desaparecerão, que serão como se nunca tivessem existido, porque a descendência de Jacó e de José, ou seja, do povo escolhido de Deus, eles serão como fogo a queimar a palha de Esaú, que é uma referência ao povo que se tornou inimigo de Deus, os ímpios. E por último, o apóstolo Pedro, ao esclarecer, estava falando sobre a aparente demora da vinda de Jesus, ou seja, estava falando da vinda de Jesus, disse que Deus era paciente para que ninguém se perca, mas que este grande e terrível dia seria exatamente o dia em que os céus e a terra deixariam de existir por um grande estrondo, ou seja, a segunda vinda de Jesus é no dia do fim da terra. E eu espero que estes textos possam ter mostrado a você que o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, será marcado pela segunda vinda de Jesus à terra e também pelo fim do mundo, quando os salvos serão transportados para uma nova terra sob um novo céu. E dito isso, eu espero você na próxima aula, quando então eu estarei falando sobre as 7 sessões paralelas e progressivas do Apocalipse, o que é de extrema importância para que nós possamos compreender o livro do Apocalipse. Sem entendermos a forma em que o livro ele é dividido e a forma que ele tem que ser lido, nós não conseguimos entender, afinal, a mensagem completa do livro do Apocalipse. Então, eu espero você na próxima aula. Até lá!